Boa tarde. Vamos então iniciar o nosso debate da tarde. Hoje temos a honra de receber aqui na Procuradoria-Geral do Estado, pela primeira vez, o presidente da Comissão de Valores Mobiliários, Dr. Marcelo Barbosa. Dr. Marcelo Barbosa, além de presidente da Comissão de Valores Mobiliários, ele é bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, casa de tantos procuradores e residentes aqui da casa. É mestre em Direito, LLM, pela Universidade de Columbia, Nova York, dos Estados Unidos. E recebemos também, hoje, com alegria, voltando ao nosso convívio, né, ainda não definitivamente, mas pelo menos nessa agradável tarde, o Dr. Gustavo Tavares Borba, que é procurador do Estado, meu querido amigo de concurso, diretor da CVM, procurador do Estado do Rio de Janeiro, licenciado, ex-procurador regional da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, onde eu tive o prazer também de trabalhar junto com o Gustavo, é a convite do Gustavo, e mestre em Direito Comercial pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Realmente é uma proveitosa oportunidade de receber aqui dois diretores da Comissão de Valores Mobiliários, o seu presidente e o diretor Gustavo Borba, na medida em que cada vez mais o Estado do Rio de Janeiro e também outras entidades públicas têm um interesse cada vez maior em conhecer questões relativas às sociedades por ações e ao mercado de valores imobiliários por conta de novas questões jurídicas que surgem e também de novos planejamentos relativos às empresas estatais, também operações de financiamento, com constituição de fundos de investimento. Nós temos em pauta um estudo sobre uma eventual modelagem de desestatização da SEDAI, que está a cargo do BNDES. Alguns anos atrás também nós já iniciamos estudos no sentido de fazer o IPO da SEDAI, né? A SEDAI que já tem um registro de companhia aberta para emissão de debêntures, mas a ideia era fazer uma oferta pública inicial de ações da SEDAI, para que a SEDAI passasse mais fortemente a participar do mercado de capitais, não apenas através de emissão de dívida, mas também através de participação acionária nas mãos do mercado. E também o Estado do Rio de Janeiro já tem um histórico de constituição de fundos de investimento em direitos creditórios não padronizados, já tem um histórico de estudos e desenvolvimento de fundos de investimento imobiliário, através principalmente do Rio Previdência. E assim, temos aqui histórico também. Eu tive a oportunidade de participar pessoalmente também com o procurador João Laudes Camargo, que é ex-diretor da Comissão de Valores Imobiliários, numa defesa do Estado com um processo antigo do Banerj, em que o Estado foi acusado de abuso de poder de controle, e o João me deu essa oportunidade, junto com ele fazíamos lá uma grande defesa na Comissão de Valores Imobiliários. Conseguimos, ao final, ter êxito por alguns dos fundamentos de defesa, outros fundamentos não foram acolhidos, mas aquilo também nos fez refletir muito sobre essas responsabilidades do Estado como acionista controlador e sobre a possibilidade do Estado ser penalizado por abuso de poder de controle, né? E isso dentre outras questões, né? As operações financeiras de que o Estado participa. Agora mesmo nós estamos fechando uma captação de recursos, e aí não é uma atribuição direta da CVM, mas poderá até vir a ser, no segundo momento, um contrato de mútuo de 2,9 bilhões de reais decorrente de uma licitação que o Estado acabou de fazer. Nós estamos trabalhando nisso. Há uma previsão de, num segundo momento dessa operação, haver uma securitização desses créditos pelo banco emprestador,
Ou seja, aí com a securitização já pode haver a constituição de fundos de investimento, com as cotas de fundos de investimento são valores imobiliários, a CVM tem competência para fiscalizar esse mercado, normatiza esse mercado, né? E por aí vai, né? Isso só para dar uma ideia para vocês de que o tema, a temática do mercado de capitais não é uma temática estranha ao Estado do Rio de Janeiro. Talvez não seja certamente não é uma matéria do dia a dia, assim, de todos os procuradores, mas ganha cada vez mais relevância diante dos desafios que o Estado enfrenta, principalmente nessa época de crise. E também, para coroar tudo isso, como não podia deixar de ser, a gente tem cada vez mais incluído, a cada programa do concurso de procuradores do Estado, a gente tem incluído mais itens e questões sobre, no edital de concurso, sobre mercado de capitais, sobre comissão de valores imobiliários, direito societário. Então, temos aí questões de prova, tanto no concurso de procurador quanto no concurso de residente, que são questões ligadas ao direito empresarial e ao mercado de capitais. Hoje, o nosso tema está sintetizado na expressão mercado e Estado, crise e oportunidade. É um tema aí, que é um tema bastante aberto, mas que, evidentemente, os nossos palestrantes vão desenvolver, cada um sob uma ótica, né? O Marcelo vai começar a falar a partir da regulação de mercado de capitais e vai aprofundar um pouco esse tema, e o Gustavo vai ficar com a parte de sociedade de economia mista e as questões relativas ao mercado que dizem respeito às empresas estatais. Portanto, sem mais delongas, né, reiterando o agradecimento aos nossos convidados e também registrando aí o agradecimento ao Sejur por ter dado à Procuradoria-Geral do Estado essa oportunidade de ouvir pessoas que exercem funções tão relevantes no mercado de capitais e que podem nos passar esse conhecimento no nosso dia a dia, né? Então, doutora Natalia, leva também ao Anderson Schreiber, nosso amigo, nossos parabéns pela iniciativa, né, dentro desse Congresso Internacional, e eu passo a palavra ao doutor Marcelo Barbosa para a sua conferência. Vou começar dando boa tarde a todos e agradecendo bastante aqui as palavras do doutor Henrique Rocha e também ao convite que me havia sido formulado inicialmente pelo meu amigo Anderson Schreiber para participar aqui desse evento na Procuradoria-Geral do Estado. Eu estou muito feliz de estar aqui, tenho amigos e amigas brilhantes que são procuradores do Estado, colegas de trabalho que são procuradores do Estado na origem também, e isso me satisfaz bastante. Vejo que essa é uma casa que além de, pela composição, dar inveja a qualquer outro órgão. Eu estava ouvindo você falar aqui sobre concursos lá na CVMEL que a gente não tem desde 2010. Então me dá uma certa inveja, né? Mas a gente vai chegar lá em algum momento, né? A situação fiscal não está permitindo muito realização de concurso recentemente, mas com o que tem, a casa procura se defender bastante bem. Eu estou fazendo esse gancho, na verdade, para começar um pouco a falar sobre a organização da CVM. A CVM, ela frequentemente, ela é comparada com o Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos, a SEC, mas na realidade a CVM tem um perímetro regulatório bastante superior ao da SEC. Se nós formos tentar colocar dentro do nosso perímetro as autoridades americanas regulatórias, iam ser necessárias 3 autoridades: a SEC, a Commodities and Futures Trading Commission e o PCAOB, que toma conta dos auditores lá. E mesmo assim, ia faltar alguma autoridade para tomar conta de matérias societárias.
Né? O que eu estou falando quando eu digo matérias societárias? Quer dizer, em série de companhias abertas, eu estou me referindo a questões relacionadas, por exemplo, a dever fiduciário dos administradores, a conflitos de interesse de acionistas. Isso não existe uma autoridade específica nos Estados Unidos que veja isso, uma autoridade do Poder Executivo, né? Essas questões são resolvidas quer em arbitragem, quer judicialmente, né? A gente sabe que nos Estados Unidos existe uma grande parte de companhias abertas que são sediadas em Delaware, um estado que tem um judiciário muito especializado nesse tipo de aspecto, né? Então, a CVM, ela, desde sua origem, ela foi concebida de uma forma, eu diria, muito bem organizada. Um dado histórico que eu trouxe aqui, um dos nossos participantes originais, enfim, infelizmente não pode estar, o Dr. Roberto Teixeira da Costa, o primeiro presidente da CVM, ele, de início, incumbiu um grupo de primeiros funcionários, talvez fundadores da CVM, para preparar um plano de trabalho para casa, que pouca gente conhece, inclusive lá dentro da CVM hoje. Eu só vim a conhecer há pouco tempo. Um estudo que levou praticamente 2 anos para ficar pronto. Então, a CVM funcionava em um regime ainda inicial, né? Não vou dizer precário, mas ainda inicial, a partir de 1976. Na verdade, a lei é do final de 76, então vamos dizer 77. E somente em 78 que o Conselho Monetário Nacional aprovou um documento que eu até trouxe aqui, que chama-se Regulação do Mercado de Valores Imobiliários, Fundamentos e Princípios. E esse documento, que para os interessados em mercado de capitais eu recomendo enfaticamente a leitura, ele ainda é integralmente atual. Ele é muito bem organizado e ele tem uma qualidade rara em documentos jurídicos, ele é sucinto. E eu não canso de elogiar concisão. Então, eles elencam 6 fundamentos para a regulação do mercado de valores imobiliários. E o primeiro deles é interesse público, seguido de confiabilidade, eficiência do mercado, competitividade, mercado livre e proteção do investidor. E vocês vão notar que eu estou dizendo aqui interesse público, porque eu quero já fazer uma ponte com o título aqui dessa nossa fala, que é mercado e Estado, crise e oportunidade. São 2 pares de conceitos que numa primeira leitura a gente podia achar que são opostos, mas que na verdade não são. Quer dizer, o mercado e o Estado têm uma relação na medida em que cabe ao Estado desenvolver o mercado. E como é que ele faz isso? Claro, no âmbito executivo, criando um órgão regulador, como é o caso da CVM, a quem cabe fiscalizar, criar regras para disciplinar o mercado e sancionar condutas que estão fora do permitido pela regra. O objetivo nosso na CVM, isso ditado desde a Lei 6.385 da nossa criação, se eu pudesse sintetizar em uma frase, ele é fomentar a formação de capitais para o investimento na atividade produtiva. De onde vêm esses capitais? Esses capitais vêm da poupança popular. Então, qualquer chamamento a recursos da poupança popular tem que ser feito de forma regrada, porque isso denota o óbvio interesse público, né? Essa matéria é uma matéria de política pública. Então, em primeiro lugar, isso já demonstra a relação aqui clara entre mercado e Estado. E por que esse interesse? Não só porque é importante, já que se vai acessar o público atrás de seus recursos, né? E isso, portanto, tem que ser feito de forma atrelada com as devidas proteções, a gente vai falar disso daqui a pouco, mas, ao mesmo tempo, é o interesse no financiamento da atividade produtiva, que faz girar a economia e faz o próprio país se desenvolver através disso. Então, essa ligação entre mercado e Estado, ela pode ser vista sem dificuldades a partir desse ponto de vista. E crise e oportunidade, quer dizer, são 2 conceitos que não podiam ser mais interligados, né? Onde nós vemos situações de crise, existe evidentemente numa crise, ou simplificando, num momento de baixa, existem oportunidades
para que se possa realizar investimentos com um grau mais alto de retorno. Mas, quer dizer, para que esse grau mais alto de retorno exista, é óbvio que o investidor vai olhar, antes de tudo, se ele pode confiar naquele mercado, naquele ambiente de investimento. Porque, do contrário, não adianta, por mais baixos que estejam os valores dos papéis que são negociados, o investidor racional só vai fazer um investimento se ele perceber que ele pode permanecer naquele mercado até o momento de sair com confiança. Tá certo? Então, eu vou voltar um pouquinho aqui no tempo, mais um pouco, para ler um trecho da mensagem que serviu para apresentar a exposição de motivos da lei de criação da CVM, que foi assinada pelo então ministro da Fazenda, Mário Henrique Simonsen, né? E ele já explicava um pouquinho da razão de ser da CVM, que então era um órgão nascente. Dizia então o ministro: a experiência demonstrou que a defesa da economia popular e o funcionamento regular do mercado de capitais exigem a tutela do Estado, com a fixação de normas para emissão de títulos destinados ao público, divulgação de dados sobre a companhia emissora e negociação dos títulos no mercado. Além disso, é necessário que a agência governamental especializada exerça as funções de polícia do mercado, evitando as distorções e abusos a que está sujeito. Deve ser por isso que chamam a CVM de xerife, né? Por conta dessas funções de polícia. Eu, francamente, entre nós aqui, eu não sei se eu gosto muito desse nome, porque dá a entender que o mercado é um faroeste, né? Mas, enfim, esse é um outro ponto. Mas, de qualquer forma, a gente pode notar aqui já mais uma diferença entre a CVM e o órgão comparável norte-americano, e também se relaciona com um dos temas aqui dessa fala, que é o seguinte: a CVM nasceu em 1976, num momento de chamado milagre econômico brasileiro, né? Ainda que criado à custa de alguma artificialidade, mas era um momento em que a economia apresentava boas perspectivas. Já o órgão americano nasceu num momento de crise, né? Logo depois da quebra, né, do crash em 1929, os legisladores e o governo dos Estados Unidos se puseram a desenvolver políticas de recuperação da economia. A mais famosa delas, o New Deal, né? De uma forma muito resumida e sem grande rigor técnico, consistia no fomento de diversas obras públicas e projetos públicos para criar empregos, e com essa remuneração sendo paga, que voltaria para aquecer a economia. Bom, mas também foi criado aí, já que lá já se reconhecia a importância do mercado desde há muito, foram criadas, né, a lei do mercado americano, em 1933, e logo em 1934, a própria Securities and Exchange Commission. Outro exemplo de criação de iniciativa regulatória na área de mercado em crise é a Lei Sarbanes-Oxley, que surgiu no início da década passada, quando, em resposta a escândalos como o de Enron, o WorldCom, Tyco e diversos outros. E aqui, no Brasil, a gente tem um exemplo muito recente, né, de uma iniciativa legislativa, nesse caso, que é uma resposta a uma situação de crise. Não vou falar muito sobre isso mais, porque eu sei que logo em seguida o Gustavo vai falar disso em mais detalhe e bem melhor do que eu. Mas a nossa lei de governança das empresas estatais nada mais é do que uma resposta a um momento de crise, né? Crise ética, crise de transparência, crise até moral. Então ela também é um exemplo disso, onde a gente vê uma situação de crise como merecedora de resposta no domínio da intervenção econômica, né? Então, o importante aqui é a gente entender qual é a calibragem dessa resposta legislativa, dessa resposta regulatória, dessa intervenção no domínio econômico. Por quê? Porque o mercado, no fundo, ele é um ambiente de negociação que tem que ser, por natureza, livre. Não existe mercado de capitais relevante no mundo onde a presença do Estado ela é sufocante. Por quê? Porque com regras que não sejam estritamente para garantir a transparência
que não sejam para garantir fornecimento de informações completas, corretas e tempestivas, e que não sejam para oferecer uma tutela rápida, né, previsível, e uma sanção que seja um desincentivo suficiente, qualquer coisa além disso em sede de tutela de mercado é indesejado. Vai tornar o mercado uma artificialidade. Aqui no Brasil a gente tem um histórico de iniciativas artificiais que acabaram não redundando em nada. Nós lá no CVM vimos, e são discussões recentes que a gente tem, algumas tentativas frustradas de se trazer companhias para o mercado que acabam não funcionando. E a gente sabe que, no fundo, tem que ser uma decisão do empreendedor, quer dizer, dos donos da companhia. Se eles querem colocar aquela companhia no mercado, é uma decisão deles. Quais são os benefícios? Os benefícios é que os papéis daquela companhia podem ser oferecidos a um mercado muito maior e não simplesmente restrito a uns poucos interessados e que não podem ser acessados publicamente. Agora, de outro lado, essa companhia tem que abrir mais informações para o público. Essa companhia tem que se sujeitar a um regime periódico de abertura dessas informações, e isso, evidentemente, gera um custo. Além disso, quando se abrem informações, parte das informações dizem respeito à estratégia da companhia. Isso, em alguns casos, serve como uma razão para não se querer acessar o mercado. Tem companhias que, por uma questão de competitividade, preferem se manter fechadas. Pois bem, e por isso que eu digo que, no fundo, o nosso trabalho como regulador, pelo menos, da CVM, ele consiste em acompanhar o mercado, entender para onde o mercado está indo e garantir que esse caminho ele possa fluir, né, livremente, mas garantida aí a transparência. Isso é fundamental. A transparência do mercado é fundamental. Toda atividade nossa, quer dizer, o objetivo nosso eu já falei, né, formar condições, né, para capitais serem arrecadados para investimento na atividade produtiva. Como é que a gente faz isso? Principalmente tutelando a informação. Esse aqui é o bem jurídico principal que a gente tutela. E como é que isso é feito? De algumas maneiras. Em primeiro lugar, como eu estava dizendo, qualquer emissor de papéis que vão ser levados para negociação no mercado de capitais tem que fazer um registro prévio com companhia de capital aberto junto à CVM. E cada oferta de valores imobiliários que vai ser feita ao mercado tem que ser registrada. Uma vez a companhia estando com esse registro, ela passa a se sujeitar a um regime informacional, como eu disse. Quer dizer, existem informações que são periodicamente atualizadas, elas estão disponíveis no nosso site, no site da companhia, no site da Bolsa de Valores, e eventos periódicos têm que ser atualizados. Informações trimestrais, as demonstrações financeiras e situações que ocorram com aquela companhia que possam fazer com que o investidor mude, né, ou tome alguma decisão relacionada a papéis que ele tenha. Do que eu estou falando? Estou falando do famoso fato relevante. Então, existe uma definição, quer dizer, do fato relevante como sendo aquele ato ou fato que pode fazer um investidor razoável, né, tomar a decisão de comprar, de vender ou mesmo de manter, né, a sua posição. Então, e além disso, eu estava dizendo, também é afetado pelo nosso regime de registros qualquer agente profissional do mercado, né? As corretoras, bancos de investimento, distribuidores, os gestores, administradores de carteira, todos eles se sujeitam à necessidade de registro perante a CVM para que nós possamos fazer o devido acompanhamento, auditores também, né? Para que nós possamos fazer o devido acompanhamento dessas atividades que são desenvolvidas dentro do âmbito do mercado.
E também, voltando aí, né, para a importância fundamental da informação, eu disse a vocês que a informação tem que ser tempestiva, né, e que os fatos relevantes têm que ser divulgados. Isso também significa que, de outro lado, quem tem conhecimento de fatos relevantes ainda não divulgados não pode utilizar-se dessa informação, que é privilegiada, para negociar, né, os papéis daquela companhia afetada. Isso se chama insider trading, né? É curioso, eu gosto sempre de mencionar isso, que o insider trading ele parece uma conduta obviamente antijurídica, né? Quer dizer, eu tenho uma determinada informação sobre um projeto, um contrato que uma determinada companhia vai firmar, que é muito importante para ela, que vai gerar percepção de valorização. O Anderson, que está aqui na frente, não tem essa informação, e eu compro papéis que ele tem. Eu tenho uma informação e ele não tem. É como se nós jogássemos cartas, ele com as cartas abertas e eu com as cartas fechadas. Isso parece uma obviedade, né? Vedar esse tipo de conduta. Mas, no entanto, nos Estados Unidos, nos anos 60 e 70, houve um debate muito interessante sobre por que o insider trading não deveria ser vedado. Por que ele não deveria ser vedado. E um dos argumentos colocados em favor da permissão do insider trading, veja bem, se a pessoa que tem mais informações, né, o dito insider, se ele é autorizado a negociar, ele vai começar, com essas negociações, a levar o valor do papel. A gente fala papel, entrega um pouco a idade, mas enfim, ele vai levar o valor da ação para o ponto realista. Não? Se eu estou disposto a pagar aquilo e não mais do que aquilo numa compra, numa venda, ou numa venda, né, ou então receber não menos do que aquilo, né, significa que, e eu sou um insider, significa que provavelmente aquele é o valor justo. Então, por que não permitir essas negociações, né, se elas vão levar a cotação a um patamar próximo do que seria o razoável? Esse foi um debate durante um bom tempo nos Estados Unidos e em qualquer trabalho que se valer sobre insider trading historicamente, vai aparecer lá a referência, principalmente esse autor, que é o Henry Mann, né? Mas isso, com o tempo, obviamente, se percebeu que não dá para que, à custa de uma possível alocação do preço num patamar supostamente adequado, se coloquem alguns com vantagem frente a todos os demais, né? Isso fez com que essa tese quedasse vencida ao longo do tempo. Mas um outro ponto, quer dizer, que também nos liga aí na parte de políticas públicas, quer dizer que já na Constituição de 88, né, se fez menção à proteção da poupança popular e a proteção do consumidor. Se eu não me engano, aqui tem muito mais gente que conhece isso muito melhor do que eu, mas eu acho que antes de 88 talvez não houvesse menções tão específicas a esses dois objetivos, pelo menos em sede constitucional. Já falamos aqui um pouquinho sobre a necessidade de captação da poupança popular e proteção, né, da poupança popular, mas a proteção do consumidor também toca, de certa forma, um pouco no objetivo da nossa tutela. Muito embora as relações entre investidores e companhias, investidores e gestores, quer dizer, a similitude entre elas e relações consumeristas não seja um dado, vamos dizer assim, elas são muito próximas. Existem diversas relações que se dão nesse mundo dos investimentos, vamos chamar assim, do mercado de valores imobiliários, e tem, ou no mínimo podem ter, natureza consumerista. Então isso também nos coloca de novo dentro do escopo de um dos objetivos da regra constitucional. Então, só voltando novamente aqui um pouco no tempo,
Só foi a partir de 65 que foi criado o conceito de companhias abertas, aqui no Brasil, com a Lei do Mercado de Capitais, que é 4.728. E a partir dali começou a se construir esse conceito de companhias abertas, aquelas que podem ter os seus valores mobiliários negociados no mercado, né? Isso antes mesmo da criação da CVM. Só veio ocorrer 11 anos depois, mas lá, quer dizer, já em 65, os objetivos da tutela estatal no mercado já estavam definidos. O primeiro deles, facilitar o acesso do público a informações sobre os títulos ou valores mobiliários distribuídos no mercado e as suas emissoras. Proteger os investidores contra emissões ilegais ou fraudulentas, evitar fraudes e manipulações, assegurar a observância de práticas equitativas pelos profissionais de mercado, disciplinar a utilização do crédito no mercado de valores mobiliários e regular o exercício da atividade de corretora de títulos. Quando a CVM foi criada, houve então uma bipartição das funções de regulador do mercado. O Banco Central ele passou a se concentrar na sua função de guardião da moeda, da dívida pública, do mercado de crédito e do balanço de pagamentos, e a CVM passou a ter essas funções que eu acabei de descrever. E aí, eu queria voltar um pouquinho aqui para o ponto que eu estava comentando antes e já me encaminhar aqui para o encerramento, porque eu acho que o mais importante, sem dúvida, vai ser o momento do debate. Nós temos aqui um outro mandato, que não é só da CVM, que consiste também, quer dizer, o resultado almejado nesse outro trabalho é a proteção do investidor. Então, se de um lado nós estamos procurando assegurar que as informações que são relacionadas a cada emissão, a cada emissor também, a cada agente profissional, elas são corretas, são completas, são tempestivas, ao mesmo tempo, nós temos que nos assegurar de que os investidores saberão o que fazer com essas informações. Não é isso? Então a gente tem alguns problemas. O primeiro deles é evitar o excesso de informação desnecessária. Existem uns estudos, principalmente lá nos Estados Unidos, sobre o que eles chamam de disclosure obrigatório. Isso principalmente, pelo menos os que eu vi, eram em sede de mercado securitário e da indústria farmacêutica, onde existe uma quantidade bastante significativa de informações obrigatórias que são exigidas da indústria e fornecidas ao mercado consumidor, sem, no entanto, gerar uma contrapartida equivalente de benefício. Quer dizer, será que todo cliente de seguro, será que todo consumidor de um medicamento tem condições de considerar a quantidade de informações que ele recebe para poder tomar uma decisão sobre se ele vai adquirir esse ou aquele seguro, ou esse ou aquele medicamento? Talvez não. Será que se essa informação fosse apresentada de forma mais concisa, né, e mais útil para o consumidor, não seria mais interessante? O resultado no mercado não seria melhor? Eu acho que essa mesma indagação vale aqui para o nosso caso, né? Nós temos que garantir, e esse é o mandato da CVM, é um mandato também da B3, né, o nome atual da Bolsa de Valores, nós também temos que ter certeza de que as informações, além de serem corretas, completas e tempestivas, elas são apresentadas de forma útil. Elas têm que ser apresentadas de forma útil, linguagem útil para o mercado. Senão, nós vamos continuar com um cenário em que quem não compra, quem não investe, muitas vezes deixa de fazê-lo porque não entende o que está fazendo. Na época,
aquela onda de IPOs que nós vimos há cerca de 10 anos, havia diversos questionamentos públicos sobre situações que acabaram ocorrendo com uma ou outra companhia, que estavam descritas na seção fatores de risco dos prospectos. Mas quem é o investidor médio que vai se dar o trabalho de ler um prospecto inteiro daquele? Havia algumas companhias que estavam comprando, alguns investidores, perdão, que estavam comprando valores imobiliários que eram lastreados em outros valores imobiliários emitidos por companhias estrangeiras, portanto sujeitas a uma outra legislação, onde, por exemplo, pode-se criar uma ação com 10 votos e outra com 1. E quando isso acontecia, o investidor se queixava e ele era imediatamente remetido para a seção fatores de risco do prospecto, onde constava que um dos fatores de risco é que o lastro final daquele título era emitido por uma companhia estrangeira, onde vigia uma outra lei aplicável a questões societárias e questões de mercado. Então, nós temos que ter muito cuidado em fornecer essas informações de maneira útil para o mercado. E além disso, essa preocupação também se atende com a educação financeira. Hoje em dia, quer dizer, o Brasil vem vindo, felizmente, numa constante redução da taxa de juros. Na medida em que isso acontece, o que os investidores, quem investe em poupança vai pensar em fazer o quê? Sair para onde? Quer dizer, a renda fixa vai passar a ser menos óbvia para os investidores, que vão procurar alternativas. E nesse momento é importante para o país, não vou nem dizer para a CVM, é para o país, que o mercado de valores imobiliários ofereça essas alternativas e que elas sejam apresentadas de forma clara. No entanto, a gente sabe que a cultura de investimento aqui não é relevante. O brasileiro médio, aliás, o brasileiro em geral, sequer gosta de falar sobre dinheiro. A gente não está acostumado, nas nossas conversas, a falar sobre dinheiro, em primeiro lugar. Em diversas outras economias, existem disciplinas já no ensino fundamental, depois, obviamente, no ensino médio, onde alguns conceitos, alguns rudimentos dessa matéria já são apresentados para crianças, para adolescentes. Então, eles têm mais capacidade de entender e tomar essas decisões. Então, um dos nossos mandatos é trabalhar na inclusão financeira. Trazer para o mercado, com conhecimento, pessoas que nunca se preocuparam com isso. E foram simplesmente, por exemplo, seguindo aquilo que lhes recomendava o gerente do banco. Não que seja um mau conselho, pelo contrário, vinha se provando correto. Mas, pelo menos, essas pessoas vão ter condições de, no mínimo, dar mais trabalho para o gerente do banco, vamos dizer assim. Fazer perguntas que vão colocar o gerente do banco para trabalhar mais. Ou então tomar decisões por si próprios. Então, a educação financeira, no fundo, é a melhor proteção que o investidor pode ter. E faz parte de nosso mandato. Nós, agora eu vou fazer uma propaganda aqui da CVM, nós lá na CVM temos o portal do investidor, que pode ser acessado a partir do nosso site. Ele tem bastante informação útil, que pode trazer algumas boas lições para quem estiver interessado. E nós estamos agora, nesse mês de dezembro, fazendo eventos. Hoje mesmo de manhã eu participei de um sobre investimento e sustentabilidade, que é muito importante também, quer dizer, esse conceito do impacto social. Mas amanhã vamos participar de um evento sobre educação financeira, que é aberto. Quem tiver interesse depois pode me perguntar, eu passo mais detalhes. Nós estamos trazendo especialistas de fora para falar também sobre decisões de investimento, como até um pouco de psicologia a respeito. Porque, no fundo, como eu acabei de dizer, isso é a melhor ferramenta de proteção do investidor, é conhecimento. Quem tem conhecimento
depois, inclusive, vai, se sentir lesado ou se sentir em dúvida, vai recorrer melhor à tutela estatal, vai fazer melhores perguntas para esclarecer os seus pontos de dúvida. E, enfim, até nós mesmos aqui temos as nossas dúvidas. Quando surge, por exemplo, bitcoins, quando surgem essas ICOs, que são essas ofertas de bitcoins, vou pedir a vocês que me ajudem. Quem aqui da audiência pode dizer com alguma segurança que está satisfeito com o quanto entende sobre bitcoins? Quem se sentir confiante, levanta a mão, por favor. Pois é, vocês não estão sozinhos. Vocês não estão sozinhos. A Bitcoin, ela, por um lado, ela é uma moeda, o próprio nome já entrega, né? Agora, quando ela é um meio de pagamento, né? Quando ela é ofertada ao público, ela pode ganhar características de valor mobiliário. E aí, ela entra aqui no nosso perímetro regulatório. Então, uma oferta de um ICO, muito possivelmente, ele deveria se sujeitar ao nosso sistema de registro, para que a gente possa proteger o investidor, né, que vai fazer um investimento nisso. Mas, de resto, talvez esteja mais no perímetro regulatório do Banco Central. Nós temos atuado junto ao Banco Central, no dia 16 agora de novembro, nós publicamos uma lista daquelas dúvidas frequentes, né, sobre ICOs e sobre bitcoins, junto com o Banco Central. Cada um, nós e eles, publicamos os nossos documentos em separado, mas a gente trocou minutas, a gente tirou dúvidas um sobre o documento do outro. Então são documentos que foram feitos em conjunto, porque nós mesmos estamos acompanhando o desenvolvimento desse fenômeno para saber no que ele vai dar. Nós optamos por não proibir, como a vasta maioria dos países, nós optamos por ainda não regular, como a vasta maioria dos países, mas apenas fazer chegar ao mercado quais são os riscos que existem e que, de uma certa forma, as nossas regras principiológicas elas se aplicam, né? Se houver como se caracterizar um Bitcoin como um valor mobiliário, nós iremos disciplinar. Se houver, e se não houver, provavelmente fica na quadra do Banco Central. Então, são fenômenos que vão surgindo que a gente tem que olhar. Há pouco mais de 20 anos, existia a preocupação, por exemplo, gerada com a disseminação da internet, né, que a questão da territorialidade começou a ser um desafio. Se eu estou oferecendo valores imobiliários via internet, se eu estou baseado na África do Sul, meu site é disponível para o mundo inteiro, mas aí os valores que eu estou oferecendo são emitidos por uma entidade baseada onde? Então a gente começou a ter que lidar com isso e, com o tempo, chegamos a uma disciplina segura e compreendida. E o mesmo, fatalmente, irá acontecer com bitcoins, né? Ou seja isso uma nova bolha, ou não, ou seja um instrumento legítimo de investimento. Então esse é o nosso trabalho contínuo. O Brasil tem uma atuação nessa área internacional bastante forte, né? A gente interage muito com os nossos pares estrangeiros para discutir e, enfim, é mais um ponto aí do nosso trabalho. Enfim, eu queria passar para vocês um pouco dessa perspectiva do que faz o regulador do mercado. Quer dizer, como o Henrique colocou, a gente não tem talvez muitos pontos aí de contato, mas eu estava prestando atenção no que você falou. Uma emissão privada de dívida por um ente federado, seja ele um estado, um município, uma emissão privada, ou seja, não oferecida ao mercado. Por força de uma resolução do Conselho Monetário Nacional, ela é sujeita à aprovação pela CVM. Entre nós aqui, não deveria ser, porque é uma emissão privada, não está se destinando ao mercado, então a CVM não deveria. Essa é uma tutela desnecessária. Não gera um grau de conforto
necessário, nos onera, né, com o trabalho, mas ao mesmo tempo, quer dizer, está lá, está prevista uma resolução do CMM, a gente tem que trabalhar. Então se ele hoje é um ponto talvez de contato, eu e o Gustavo vamos trabalhar para que ele deixe de ser, para que a gente possa tirar isso da nossa quadra em breve, mas de qualquer forma haverá outros aí, que você muito bem mencionou, e eu vou ficar por aqui agradecendo novamente o convite e me colocando à disposição para os debates, que eu acho que é o mais interessante. Obrigado. Eu agradeço ao Marcelo Barbosa, em nome da Procuradoria-Geral do Estado e do Centro de Estudos Jurídicos. Eu estou aqui vendo o Anderson aqui participando da nossa palestra, veio para convidar ele a compor a mesa aqui conosco. Fica do lado do Marcelo aqui, não? Está bem aí? Marcelo, realmente muito obrigado pelo prestígio a essa casa, pela sua brilhante palestra, pela visita, pela honra que nos deu. Né? Vamos deixar para o final as eventuais questões, tá? Antes de passar a palavra para o Gustavo Borba, só vou me permitir aqui ler rapidamente uma notícia pequena que eu vi ontem. O Marcelo foi falando de bitcoins, para vocês verem o tamanho do problema que está se criando. Né? Vamos dizer assim a notícia, que é publicada no site Infomoney. Britânico quer escavar lixão para encontrar HD com 280 milhões de reais em bitcoins. O britânico James Howells já virou notícia no mundo todo há alguns anos, quando disse a um jornal que jogou fora um computador que continha bitcoins. Mas desta vez a novidade é que ele vai atrás dessas moedas. Para isso está tentando conseguir autorização de sua cidade para escavar um lixão em busca de sua fortuna perdida. Até 2009 ele minerou cerca de 7,5 mil bitcoins usando um notebook, mas quando viu que a sua máquina estava ficando velha, decidiu desmontar e vender as peças no eBay. Mesmo assim, como precaução, ele manteve o HD com ele, além de guardar as chaves de segurança para conseguir acessar as criptomoedas. Hoje seus bitcoins valem 86 milhões de dólares ou cerca de 279 milhões de reais. O problema é que em 2013, sem querer, ele jogou o disco rígido fora durante uma faxina em sua casa. A questão é que Howells acreditava no potencial da moeda. Abre aspas. Eu sempre soube que o Bitcoin valeria tanto quanto hoje. Sempre soube que o valor do disco rígido subiria, afirmou ele. Futuramente eu vejo esse HD facilmente valendo algo entre 500 milhões de dólares e 1 bilhão de dólares, disse o britânico. Em entrevista para a revista Veja, Howells explicou que o desafio é grande por causa do custo, da complexidade da engenharia envolvida em aterros sanitários e de riscos como liberação de gases e explosões. Segundo ele, a ideia é juntar dinheiro com investidores. Aí já entra de novo na oferta pública, né, de uma companhia. Olha, se ele for realmente inteligente, esse sujeito é dono de escavadeira. É nisso que ele está apostando. Não tem nenhum HD lá escondido. E faz um IPO para criar uma empresa de escavadeira, né? E aí, só para finalizar, abre aspas, esperamos que o processo leve algo entre 3 e 12 meses e seria financiado por investidores privados que então ganhariam uma parcela dos bitcoins do HD quando ele for encontrado, completou. Né? Então esse é para ilustrar aí o tamanho do problema que os nossos reguladores hoje se deparam, né? Mas essa é a novidade. A gente sabe que os problemas da CVM são hiper complexos, né? Além desses que eu mencionei, Marcelo, tem alguns outros, tem um processo sobre fundo do Rio Previdência, de coisas que vocês devem lá conhecer, mas que não cabe aqui a gente entrar em casos concretos. Então, eu vou passar a palavra ao Gustavo Borba para a sua exposição e em seguida a gente abre para eventuais perguntas em debate. Bom, boa tarde a todos. Queria dizer que é um imenso prazer estar aqui na PGE, que é a minha casa, que é onde eu tive uma boa parte da minha formação profissional. Então é uma alegria muito grande voltar aqui e aceitar esse convite do Henrique, Nathalie, Anderson. Permitiram eu retornar e
E é especialmente boa essa situação, porque eu estou há 10 anos longe da casa. Inicialmente na junta comercial e depois na CVM. De forma que é um prazer imenso aqui, e envolve até um certo recalque, porque eu nunca trabalhei nesse prédio. Eu estava andando no outro prédio. Eu tenho muita vontade de voltar a trabalhar e finalmente trabalhar aqui. Bom, e também, além do mais, é um prazer imenso estar aqui com essa mesa. Está ali o Henrique, que eu acompanho desde o início do meu ingresso aqui, eles trabalham na mesma sala, um dos melhores advogados que eu já trabalhei. O Marcelo Barroso, que eu estou tendo o prazer de trabalhar nesses últimos meses, e que em pouco tempo na presidência da CVM já deixou sua marca no sentido de uma atuação mais técnica e focada em questões que são realmente relevantes. Então, por tudo isso, é o mesmo prazer. O único senão é a ausência do Roberto Teixeira, que eu estava numa expectativa de escutá-lo, já tinha escutado uma vez, e realmente é um orador incrível, uma pessoa muito lúcida, com uma cabeça incrível. Então, é o único senão dessa tarde aqui. Bom, passando para o tema, como o Henrique adiantou, é um tema bem amplo, né, e bem aberto. Mercado, Estado, crise e oportunidade. O Marcelo já deu uma visão bastante ampla da parte de regulação, e a gente tinha decidido antes que, então, eu ia falar de uma parte mais específica, sobre a sociedade de economia mista. Eu escolhi esse tema por 2 motivos. Um é porque onde o Estado atua de forma mais direta na atividade econômica, mais indireta também. Mais direta porque está falando na atividade econômica, no exercício da atividade econômica. E mais indireta porque não atua diretamente, sim através de uma pessoa jurídica pelo Estado constituído. E também, relacionado a isso, como o Marcelo já adiantou, envolve uma situação de crise também, porque em virtude da crise que nós tivemos, a crise econômica, a crise moral, uma crise ética, de proporções muito relevantes, isso levou todos a repensarem essa estrutura societária, que é a sociedade de economia mista e empresa pública, e inclusive ocasionou o surgimento de uma nova legislação que é o Estatuto das Estatais, que já estava pendente de edição há quase 20 anos. Né? Foi uma previsão constitucional, na emenda constitucional 19 de 98, que previa a edição do Estatuto das Estatais e das Sociedades de Economia Mistas, e que regularia as peculiaridades desse tipo societário, respeitada, obviamente, o caráter e a natureza de pessoa jurídica de direito privado. E finalmente, então, em virtude dessa crise, foi finalmente editada essa legislação, e que não é nenhuma legislação primorosa, né? Tem alguns defeitos. Eu acho que o maior defeito, até nessa linha do documento do Teixeira, que o Marcelo fez referência, que prima pela objetividade, né? Eu acho que o principal defeito da lei das estatais, eu acho que é a prolixidade. E também algumas normas que acabaram por burocratizar demais uma atuação empresarial que precisa ser ágil por natureza. Mas, apesar desses problemas, que nós sabemos que todas as legislações têm algumas falhas, eu vejo também muitos aspectos positivos dessa nova legislação. E eu vou falar aqui, basicamente, de 2 ou 3 aspectos que eu acho muito relevantes da nova legislação, nesse contexto de crise, de superação de crise e de evolução de conceitos, de uma nova leitura dessas pessoas jurídicas. Então, para isso, eu vou retornar um pouco no tempo, para antes da edição, e para contextualizar essa situação e por que essa legislação foi importante nesses aspectos que eu vou a seguir me referir. Na minha opinião, existia, e talvez exista ainda, isso está em processo de modificação, uma visão muito equivocada sobre a sociedade de economia mista. Eu acho que isso surgiu durante a evolução do conceito, e nessa evolução ocorreram alguns equívocos, tanto na parte doutrinária como na parte jurisprudencial, que foram realimentando interpretações que desconsideravam
a natureza jurídica de direito privado dessas sociedades por determinação constitucional. Então, em virtude dessas interpretações, que eu vou falar isso aqui, mas é uma casa que tem muitos administrativistas, mas é minha opinião. Essa visão do direito das sociedades de economia mista, empresas públicas, demasiadamente impregnada de direito, de um caráter de direito administrativo, acabaram por gerar algumas distorções. E essas distorções, o caso mais emblemático, é a empresa de Correios e Telégrafos, em relação à qual o Supremo decidiu que, apesar de ser uma empresa pública, pagaria suas dívidas por precatório e estaria sujeito à imunidade tributária recíproca. Ou seja, uma tremenda distorção e uma tremenda violação da Constituição, que prevê de forma muito objetiva e clara, no artigo 173, que a sociedade economista, a empresa pública, estão sujeitas ao mesmo regime das entidades privadas em geral, o regime jurídico das sociedades em geral, apenas com algumas ressalvas em algumas matérias que estão expressamente definidas no próprio artigo 173. E isso envolve também, acho que é importante deixar claro que, se por um lado não dá para afastar totalmente as normas de direito administrativo, considerando que o controlador dessas sociedades é um ente público e, portanto, deve pautar sua atuação conforme princípios que incidem no ambiente público, e, portanto, esses princípios de direito público têm que ser amoldados à realidade e à finalidade da atividade empresarial. Então, não se afasta, e nem é isso que eu defendo, que se afaste por completo as normas de direito administrativo. Essas normas incidem de forma indireta em virtude da natureza do controlador dessas pessoas jurídicas. Por outro lado, não se pode desconsiderar que, segundo as normas constitucionais aplicáveis para a ordem econômica e financeira, estipularam de forma muito clara o princípio da livre concorrência e da livre iniciativa. A livre iniciativa, inclusive, foi alçada à categoria de princípio fundamental do Estado Democrático de Direito. A livre concorrência é referida em diversos dispositivos da Constituição, inclusive nos dispositivos específicos que tratam da sociedade de economia mista e da empresa pública. Então, o que nós temos aqui é uma opção legislativa para privilegiar, no exercício da atividade econômica, a iniciativa privada. O poder público só deve atuar na atividade econômica de forma direta na atividade econômica, mas indiretamente através de uma pessoa jurídica, em situações realmente excepcionais, que são definidas na Constituição como relevante interesse coletivo ou imperativo de segurança nacional. Ou seja, são requisitos realmente extraordinários. Não é permitido o Estado decidir atuar em qualquer área e constituir uma sociedade e atuar. Ele tem que atuar só quando se configura esses requisitos realmente extraordinários, que são definidos como dois, mas se você for extrair mesmo, é apenas um. É relevante interesse coletivo, uma vez que segurança nacional é um interesse coletivo. Então, para que o Estado atue através de uma pessoa jurídica na atividade econômica, tem que se configurar essa situação realmente excepcional. Fora disso, a atividade econômica deve ser exercida pelos particulares, em prestígio ao princípio da livre concorrência e da livre iniciativa, que são princípios constitucionais previstos na ordem econômica e financeira. E, ao analisar essa situação, e com base naquelas interpretações que me referi anteriormente, que foram realimentando outras interpretações, sempre impregnadas de uma visão muito administrativista, o Supremo acabou por fazer uma classificação que eu considero muito equivocada. Ela classificou as empresas públicas e as sociedades de economia mista como dois tipos diferentes. Uma seria as empresas que prestam serviço público e outras seriam as empresas que exercem atividade econômica. Essa interpretação é equivocada, primeiro porque a Constituição não fez essa diferenciação. A Constituição previu a empresa pública e a sociedade economista para exercer atividade econômica. E o serviço público, qualquer serviço público, ao ser atribuído a uma sociedade, ele passa a ser exercido como uma atividade econômica. Não existe sociedade que não exerça atividade econômica. Toda sociedade
pela sua própria natureza, ela exerce atividade econômica. Até nele, eu não estou falando só de companhia, não. Qualquer sociedade, até a sociedade simples, prevista no Código Civil, que é a sociedade mais simples, ela exerce atividade econômica. Não existe sociedade que não exerça atividade econômica. Não existe sociedade que não busque o lucro. Isso é da própria natureza da sociedade. Se ele quer exercer uma atividade sem fim lucrativo, sem exercer uma atividade econômica, deve constituir outro tipo de pessoa jurídica, que é associação ou fundação. Então, qualquer atividade, ao ser atribuída a uma pessoa jurídica, a uma sociedade, ela passa a agregar, em virtude da própria natureza do instrumento utilizado, ou seja, da sociedade, ela passa a agregar e representar uma atividade econômica e ter finalidade lucrativa. E aí, eu acho que entra um ponto muito importante, que é o seguinte: o serviço público não precisa ser exercido por uma sociedade. Ele pode ser atribuído a uma sociedade, mas o serviço público é uma obrigação do Estado. O Estado, conforme o artigo 175 da Constituição Federal, ele tem que prestar o serviço público. Se ele vislumbrar a possibilidade de explorar isso como uma atividade econômica, através de uma sociedade, ele pode delegar essa atividade para ser exercida por uma sociedade de economia mista, uma empresa pública, ou então, através de concessão ou permissão, passar para a iniciativa privada pura, né, propriamente dita. Mas o serviço, ele é uma obrigação do Estado. Apenas existe uma possibilidade que ele atribui isso a uma pessoa jurídica, dependendo do serviço público, naturalmente, e dependendo da viabilidade de exploração dessa atividade de forma econômica. E nesse contexto, foi muito importante, voltando agora para o momento atual, para a Lei 13.303. A Lei 13.303 foi mais do que explícita, ela beirou o pleonasmo ao definir que estão submetidas à legislação qualquer sociedade de economia mista e qualquer empresa pública. Chega a ser curioso, aqui eu vou até ler o artigo 1º, porque ela repete a exaustão, toda atividade atribuída a uma sociedade de economia mista, a uma empresa pública, passa a ser, qualquer sociedade, qualquer que seja o objeto dela, passa a se submeter ao estatuto das estatais da sociedade de economia mista. Artigo 1º. Essa lei dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública e da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, abrangendo toda e qualquer empresa pública e sociedade de economia mista da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, que explore atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços. E aí ela acrescenta ainda que a atividade econômica esteja sujeita a regime de monopólio da União, ou seja, de prestação de serviços públicos. Então, assim, ela fala, expressa tudo, depois repete, que é inclusive para sociedades cujo objeto seja a prestação de serviço público. No título 2, que trata das licitações, dos contratos, ela repete a mesma redação do título, dizendo que aquilo se aplica, ou seja, ela buscou corrigir essa distorção que existia e que eu espero que tenha sido superada com a legislação, mas a gente vai ter que aguardar os próximos capítulos para saber qual vai ser a interpretação dos tribunais, inclusive do Supremo, diante dessa nova legislação e diante dessa nova regulação da matéria e dessa quebra de parâmetros em relação ao que se entendia anteriormente. E que é importante também, para terminar esse primeiro ponto, é falar que quando você aplica de forma técnica esses critérios em relação à empresa pública que atua em regime de monopólio, a gente tem uma tecnia inocente. Ela não causa maiores prejuízos, porque não tem um mercado para ser protegido e não tem uma concorrência, porque ela atua em regime de monopólio. Mas quando você replica esse mesmo entendimento para a sociedade de economia mista, que está no mercado e atua em regime de concorrência, os efeitos são catastróficos. Então, eu espero realmente que isso caminhe para um trilho agora a partir dessa nova redação da Lei 13.303.
E partindo agora para o segundo ponto, mas que é muito relacionado a esse primeiro ponto, é que a razão para agregar interesses públicos, recursos públicos e recursos privados na sociedade de economia mista são dois. O primeiro é o mais óbvio, né? Agregar recursos privados para empreendimento, ou seja, atingir um montante maior de recursos para exercer algumas atividades. Mas o outro é também exercer essa atividade que o Estado poderia exercer de outra forma, mas exercer sob uma ótica empresarial, com eficiência empresarial. E para isso é importante que exista uma segurança e regras razoáveis sendo aplicado nesse ambiente. E esse ponto toca, em especial, na conduta do controlador de uma sociedade de economia mista. Porque, a partir do momento que a sociedade está captando recursos no mercado, as pessoas, para confiarem nessa sociedade e aplicarem seus recursos, os investidores, né, eles têm que ter uma segurança, uma confiança, senão você destrói o próprio objetivo e um dos principais méritos da constituição de uma sociedade de economia mista. Se não houver confiança na conduta, especialmente do controlador, que vai editar nos aspectos gerais a condução da sociedade, se não houver uma confiança em como esse controlador vai se comportar, você inviabiliza o próprio mérito e as próprias vantagens de constituir uma sociedade de economia mista. E a lei Sociedade por Ações, no artigo 238, ela é muito clara e muito bem feita nesse sentido, porque ele fala que o controlador público está sujeito às mesmas obrigações e responsabilidades do controlador privado. Então, o primeiro comando é genérico. Todos estão submetidos às mesmas regras, estão submetidos a conduta, a não agir de forma maliciosa, as regras que prevêem as hipóteses de abuso de poder e conflitos de interesse. Mas o artigo 138, ele acrescenta algo mais. Ele fala que os controladores estão sujeitos às mesmas regras sob controle e responsabilidade do controlador privado, mas poderá orientar as atividades da companhia de modo a atender o interesse público que justificou sua criação. E essa é a questão. Primeiro, o exercício do controle não é uma daquelas matérias que no artigo 173 pode ser submetido a uma regra diversa. Mas não vejo nenhum problema nesse dispositivo, uma vez que o que ele está dizendo é apenas que o controlador público vai considerar na sua conduta o interesse público que justificou a criação da sociedade. Ou seja, algo totalmente natural, nem poderia ser diferente. É um poder público, é um ente público que está constituindo a sociedade. Então, ele construiu a sociedade porque tinha algum interesse público por trás daquela sociedade. Então, sendo assim, ele tem que considerar esse interesse público que justificou a criação da sociedade. Não vejo nenhum problema, eu acho que o artigo é perfeito na descrição da conduta do controlador. Agora, a questão é realmente complexa, porque nós temos, numa sociedade de economia mista, investidores privados que querem retorno pelo seu investimento. Temos o controlador público, que tem ali por trás o interesse público que justificou a criação daquela sociedade. Como harmonizar isso? Muitos falam que existe uma antinomia, uma contradição no próprio âmbito da sociedade de economia mista. Eu não vejo bem assim. Eu acho que esses interesses são conciliáveis. Você pode... Na verdade, existem vários interesses que transitam na órbita da sociedade, em qualquer sociedade, não só na sociedade de economia mista. A própria lei de SA prevê, de forma geral, para qualquer sociedade, que devem ser considerados, além do próprio interesse, estrito senso, da própria companhia, que seria o interesse central, o interesse nuclear, que é exercer a atividade, né, exercer seu objeto e ser lucrativa e ter uma saúde financeira, porque sem cumprir essas finalidades, ele não atinge nenhum outro objetivo. Então, esse é o objetivo nuclear. A sociedade tem que buscar o lucro e tem que ser saudável financeiramente, porque isso é o princípio, é a base sem a qual não se atinge nenhum outro interesse. Mas, além disso,
a Lei 6.404 prevê que o controlador deve considerar, e aí eu entendo que deve considerar obrigatoriamente, os interesses dos acionistas minoritários, da comunidade que atua e dos empregados. Então essa é a segunda esfera. É como se fossem círculos, ao meu ver, assim, para ilustrar, círculos concêntricos. Primeiro é o interesse nuclear, estrito centro da sociedade, que tem que ser preservado de qualquer forma, porque sem isso a sociedade acaba, destrói, quebra. Depois tem o outro círculo, que seriam os interesses que estão previstos na lei de SA e têm que ser considerados pelo controlador, que é o interesse dos minoritários, da sociedade que ele atua e dos empregados. E depois tem outros interesses que não são obrigatórios e podem ser considerados discricionariamente pelo controlador. O que ocorre na sociedade de economia mista é que esse interesse público que justificou a criação, que nas sociedades em geral ele está ali no terceiro círculo, ele passa para esse segundo círculo. Ele passa a ser um interesse obrigatoriamente considerado. E todos esses interesses têm que ser ponderados, de forma que se atinja um nível razoável para cada um e não se afaste nenhum desses interesses, não se coloque em segundo plano, não se desconsidere nenhum desses interesses. Então, na sociedade de economia mista, o interesse público que justificou a criação também vai ser considerado, pode ser dado um peso. E essa análise tem que ser feita, a meu ver, de forma global. Não é que em cada decisão ele tem que considerar todos esses interesses. Ele pode considerar mais num momento um interesse, mais no outro. O que ele não pode é desprezar o interesse. Não, vou só considerar o interesse público, vou desprezar o interesse dos minoritários. Vou ficar sem distribuir resultados porque eu quero dar um serviço muito barato. Isso é uma distorção, é uma degeneração do próprio propósito da sociedade de economia mista. Você destrói o próprio instrumento que você idealizou para conseguir exercer aquela atividade. Então, trazendo agora para a prática todas essas considerações teóricas que eu me referi, você pode ter uma situação, acho que existem situações muito, muito claras de abuso do sócio controlador público. Por exemplo, quando ele atua ou decide nas assembleias que ele domina o seu controlador, ele decide de forma a que a sociedade fique deficitária. Isso ele está agindo contra o interesse da sociedade, então isso é um caso explícito de abuso de direito previsto na lei de SAs, e na lei de SAs, se ele assim agir, ele está atuando de forma abusiva, podendo ser punido por causa disso. Outra situação é quando ele considera interesses, isso é um ponto interessante, é quando ele considera interesses públicos que estão desvinculados do objeto da sociedade. Porque, como eu me referi, eu li anteriormente, ele pode considerar o interesse público que justificou a criação. E aí entra a discussão o que é o interesse público que justificou a criação. A lei nova, a lei das estatais, foi muito clara nesse sentido, determinando de forma objetiva que na lei que autorizar a criação da sociedade de economia mista, ele tem que expressar de forma clara qual é o objetivo público a que se almeja através daquela sociedade. Mas isso é uma lei do ano passado. Antes disso não existia esse rigor. O que a gente verifica na prática, até eu fiz uma pequena pesquisa antes dessa palestra, e as sociedades não fazem isso, a própria Petrobras, Eletrobras, eles fazem um objeto geral, como qualquer sociedade, atuar nessa área, desenvolver essa atividade. Então, o que eu extraio, na conjuntura atual, em que não existe uma definição na legislação específica de cada sociedade de qual interesse público ela deve prestigiar, eu entendo que é um interesse público vinculado ao objeto da sociedade. Por exemplo, uma sociedade que atua na área de energia, ela pode, naturalmente, tomar algumas medidas para atingir todas as áreas do país, de forma inclusive, a atingir aquelas áreas mais pobres, que têm menos interesse econômico. Porque esse é o interesse, atingir o país todo, levar a eletricidade para o país todo, é um interesse público que está claramente vinculado ao objeto dela. Agora, ela não pode, naturalmente, uma sociedade que atua na área de energia, construir casas populares.
Porque é um interesse público primário, e isso é uma coisa que se fala muito, os administrativistas tocam muito nesse ponto. Não, tem que ser um interesse público primário. Eu acho que isso não resolve a situação, porque pode ser um interesse público primário e ainda assim a atuação vai ser abusiva. Como, por exemplo, uma sociedade de energia construir casas populares. Nós temos aí o interesse público primário, não há dúvida disso, mas é um interesse totalmente desvinculado da sociedade, o que naturalmente causa uma distorção na utilização do instrumento da sociedade. Então, assim, se a sociedade estiver exercendo uma atividade em relação ao interesse público que é desvinculado do objeto da sociedade, ela também estará atuando de forma abusiva, inclusive violando os dispositivos objetivos, né, claros da lei de SA. Uma das hipóteses de abuso de poder, previsto no artigo 117, parágrafo 1º-A, é orientar a companhia para fins estranhos ao objeto social. Então, ao assim agir, ela estaria orientando para um fim estranho e estaria agindo de forma abusiva. Por fim, a questão que é mais complexa é quando o controlador, desconsidera algum interesse ou não pondera de forma razoável essa equação de interesses e acaba desconsiderando, além do limite do razoável, algum interesse desses que deve ser obrigatoriamente considerado conforme dispositivo da própria lei de SA. É uma questão muito delicada mesmo, porque existe um meio de campo em que o controlador tem uma liberdade para decidir de forma rígida, direcionando conforme suas convicções mais para um sentido ou mais para outro. Mas o que não se pode é desconsiderar por completo um desses interesses. Se assim agir, se assim ficar configurado, eu entendo também que o controlador teria agido de forma abusiva. Por fim, eu vejo que o tempo já está adiantado, eu só vou fazer uma breve consideração em relação às sociedades, ao novo Estatuto das Estatais, dizer que um ponto que foi muito positivo, a meu ver, apesar da prolixicidade, apesar de ter exagerado em alguns aspectos, é ter criado um sistema em que o Conselho de Administração passa a exercer um papel central no controle, nos sistemas de controle e de compliance. Porque, diferentemente das sociedades em geral, que normalmente possuem um controlador ou possuem um grupo que está de olho e está fiscalizando a atuação dos administradores, a estatal, em virtude do gigantismo do Estado, em virtude até de outros interesses que estão não tão louváveis, assim, republicanos que estão nesse ambiente, não existe uma fiscalização efetiva da atuação dos administradores e pelo controlador. Então, a lei ela atribuiu um papel central ao Conselho de Administração, criou vários instrumentos de compliance, de controles, inclusive comitês obrigatórios, comitê de auditoria estatutária, vinculado ao Conselho de Administração, e o Conselho de Administração dando um passo além, quando comparado com a lei de SA, e na linha do direito norte-americano, que exige um procedimento, uma conduta mais procedimental, ou seja, de criar sistemas de detecção de desvios e de controles. Então, ele atribuiu ao Conselho de Administração esse papel de forma muito clara. O Conselho de Administração, na estatal, ela tem que fiscalizar e criar mecanismos para detectar maus feitos. E se ele não criar esses mecanismos, quando presente algum sinal de alerta, ele não investigar e tomar medida, ele vai ser responsabilizado. Na verdade, isso já era um caminho que se estava trilhando na própria interpretação da lei de SA, mas o Estatuto das Estatais deixou isso muito claro em relação às sociedades de economia mista, quase que pegando um código de compliance e trazendo para dentro da lei, e assim tentando, de alguma forma, evitar as situações como ocorreram anteriormente. E também criando regras para nomeação de administradores e conselheiros, regras que tentam afastar a influência política dessas nomeações.
Então, essas, ao meu ver, foram as regras mais salutares que foram inseridas no Estatuto das Estatais. De forma geral, eram essas as considerações que eu gostaria de fazer.